Sejam bem-vindos a mais um Rota 27. Hoje vai ser como se fosse um senhoritas dentro do Rota. Hoje eu vou conversar com uma mulher excepcional e vocês vão perceber que ela é extremamente parecida comigo, para quem já acompanha aqui o nosso programa, quem já acompanha as nossas redes sociais. Fiquem atentos, porque hoje vai render conteúdo. Muita coisa, a gente vai falar muita coisa boa, muita coisa bacana e muito conteúdo construtivo, principalmente para as mulheres. O nome dela é Juliana Ramalho, ela é psicanalista, terapeuta, é mãe e entre outras coisas, né? Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, satisfação estar aqui, conhecendo, né? E participando e podendo estar passando essa nossa vivência, essa nossa experiência, de forma que possa agregar e ajudar pessoas que, assim como nós, já tiveram é, dores, dores bem importantes, né? E a gente sabe o quanto que é significativo e importante o tratamento, a busca pela ajuda, e como a gente vem dessa coisa de dar conta de tudo, é impressionante. Você machuca o seu dedo, doeu, cortou, você vai ao pronto-socorro, né? Aí, sei lá, deu uma dor no estômago, você vai procurar um gastro. Mas aí a mente tá ruim, é covarde. A gente não busca ajuda, né? A gente só quebrou uma perna, vai para o hospital, né? Machucou a mente. O jeito que é mostrado para gente, que é levado para gente, não é falado da importância, né? Assim, estar aqui hoje, para mim, é algo muito significativo, que possa estar levando esse conhecimento, falando dessa importância, e que ninguém precisa estar só. Ninguém precisa passar por nada disso sozinho, né? E a gente pode, deve buscar ajuda, deve buscar uma rede de apoio, deve buscar com certeza, porque vale a pena. E por pior que seja a situação, sempre dá para sair. É verdade. A gente vai falar de muitas coisas importantes hoje, que é isso de achar que está sozinha, porque na maioria das vezes está, né? A mulher, quando ela cai nesse meio, quando ela está nesse relacionamento abusivo, ela geralmente foi afastada da família, afastada dos amigos, Técnica, né? né? A Exatamente. técnica do narcisista, o modus Perfeito. operandi, ele é muito igual, né? É um modus operandi, né? É igual. Então a gente vai falar hoje aqui de muita coisa bacana, mas vamos lá. Quando a gente fala de relacionamentos abusivos, as pessoas realmente pensam que tem a ver com a agressão, né? Então, como a gente vai começar do começo, a gente vai falar aí do beabá. Conta pra gente o que de fato é o relacionamento abusivo, Juliana, que não tem a ver com a agressão física. Na verdade, a agressão física é só a cereja do bolo, né? É verdade. É a última fase ali. Na verdade, é a última fase. Já está bem próxima ali do descarte, né? Quando chega a agressão física. É, todo o relacionamento abusivo, ele nasce das nossas feridas, na verdade. Da nosso tipo de criação, do ponto de vista que a gente tem, é, do que é a vida no geral. A gente, na verdade, o relacionamento abusivo, ele nasce, não que seja responsabilidade da mulher, não é isso. É porque ela acaba se identificando com aquilo como se fosse algo que é o que é o certo, porque é o que vem da estrutura familiar, que é o que vem das bases ali, da formação de personalidade, o que ela acompanhou. E ninguém se apaixona por alguém ruim, por alguém que vai chegar e te xingar. Vai chegar em você e vai falar que você é uma pessoa desprezível. Você vai sair com uma pessoa? Claro que não. Eles vão. Tem toda uma técnica, né? Começa com o love bomb, que eles falam, né? Aquele bombardeio de amor o tempo todo. Amor, você está bem, não sei o quê. E aí eles vão na sutileza. Primeiro eles vão te sufocam com aquele tanto de cuidado, mas nunca é um cuidado, porque o narcisista ele monta um personagem. Então ele não vai conseguir manter isso por mais de 2 meses. Por exemplo, onde que erramos? Erramos por nos precipitarmos, por estar naquela ilusão, aquele pensamento de que alguém virá nos salvar, o que nós precisamos de alguém para ser felizes. Eu preciso de alguém. Chegou alguém em um mês, nossa, mudou toda a minha vida.
aquela pessoa tão legal e me elogiou tanto e falou do meu brilho, que exatamente é muito que a pessoa, exatamente o que ela admira em você é o que ela vai tentar destruir. Perfeito. O mesmo lugar onde ele chega para te conquistar, que vai chegar em você e vai falar de todas as suas qualidades, é o que ele vai tentar destruir em você. E por que a gente entra assim mesmo nesse tipo de relacionamento, né? Porque a gente, por causa das nossas feridas. Então, por isso é tão importante a gente se tratar. Um erro comum que todas cometemos antes de aprender sobre a importância realmente do tratamento, do acompanhamento, desse acolhimento, é essa coisa de sair de um relacionamento e entrar em outro, né? Buscando essa cura para aquela dor em outra pessoa. Outra pessoa não é responsável nunca pela nossa própria felicidade. Então, quando a gente começa a se tratar, que a gente entende que para ter um relacionamento você precisa estar inteiro, aí você já evita, tipo, 90% de ser vítima de um narcisista, É né? verdade. Porque a nossa carência nos faz enxergar ouro onde nem bijuteria, Isso é verdade. chega a ser plástico, né? Mas a nossa carência, a nossa falta de amor próprio, de autocuidado, na verdade, e a gente vem de criações muito diversas. Não dá aqui para apontar o dedo e dizer também. é, e dizer certinho, porque cada pessoa é uma história diferente, Cada cada caso é um caso. criação é diferente. Tem aquela mãe narcisista que existe também, que trata aquela filha de uma forma que ela tem que ser obediente, servil, ela não pode se destacar, ela tem tanta coisa. E quando ela vai se envolver com alguém, ela vai procurar uma pessoa que seja da mesma forma, porque é a referência que ela tem, inconscientemente. Por mais que ela esteja ali discordando do que está acontecendo, mas no inconsciente é o que ficou gravado como referência. Perfeito. Então, assim, essa ressignificação, principalmente dos fatos da primeira infância, ela é essencial para que a gente consiga se livrar, se libertar, não entrar em um relacionamento abusivo. É mesmo porque no relacionamento abusivo, eu costumo dizer, bom, no meu perfil eu sou bem agressiva, né, em relação a isso. Os dois são doentes, o abusador e a vítima, com a Sim, dependência emocional. Que é a dependência emocional que vai desencadeando por tudo isso que você trouxe. A criação, né? A infância não fica na infância, o passado não fica no passado. Nós somos só uma resposta de tudo que já aconteceu até aqui. E aí a gente vai respondendo isso através dos relacionamentos, buscando as referências, né? Bom, eu sou vítima de um relacionamento abusivo, mas você também tem uma história, né? Porque eu falo disso porque um dia eu fui tratada, me curei e eu falei, não, eu preciso ajudar outras mulheres, porque a gente não tem ideia de quantas mulheres passam por isso todos os dias. Na verdade, demora até um tempo para a gente perceber que está em um. Para a gente aceitar, como é louco isso, né? Para a gente aceitar e falar, nossa, peraí, eu vivi isso aqui, não é possível, deixa eu investigar esse negócio. E aí você vai fuçando, fuçando e falando, meu Deus, eu estou completamente adoecida mentalmente por causa desse relacionamento. E é um processo até a cura chegar. Mas conta um pouquinho de como veio essa motivação de você ajudar mulheres, tratar mulheres, se especializar para fazer isso. assim como você, também tive o desprazer de conhecer um desquerido narcisista. Adorei o desquerido. Vou te. O desquerido para mim foi É o ótimo. desquerido. A gente, é, como também estava adoecida, dependente emocional. E aí que vem tem todos os diagnósticos, né? Prognósticos. Às vezes tem o borderline, tem a pessoa que tem os tipos de dependência emocional também que vem ali. E eu tive esse desprazer de conviver com a pessoa, estava numa fase ótima da minha vida, como todo narcisista, chegou sorrateiro, né? Ali, preenchendo todos os espaços que haviam, as lacunas que haviam, que eram tantas no meu coração, e a gente, por carência, enxerga realmente que aquilo ali vai ser o divisor de águas, vai ser, pronto, agora vou estar muito. Achei o amor da minha vida. Exatamente. E
Passei um período, fiquei 5 anos nesse relacionamento, para você ver que não é, como você disse, a gente tem uma dificuldade em identificar, porque quem está doente, quem está no problema, com certeza tem uma dificuldade para identificar o problema. A gente de fora olhando, né, você bate o olho hoje, né? Você bate o olho e você fala, não, eu, hein, não ficaria. Tem uma paciente minha que ela saiu de um relacionamento ruim, muito abusivo, e aí estava conversando comigo que estava conhecendo uma outra pessoa. E enquanto a gente conversava, a pessoa ligou 17 vezes para ela. Aí eu olhei assim e falei, isso não há possibilidade disso dar certo. Como? Se a pessoa ligou uma vez, ela viu que você não atendeu, você está ocupada. Liga 17 vezes. Ligou para um parente dela. E, sabe, aquela coisa. E ela insistiu naquilo. Eu disse, ela não vá. Não vá nessa, porque é um desequilíbrio, né? Mas para quem está vivendo aquilo, é muito difícil essa identificação. Então, eu passei durante esse período, nunca apanhei. É porque o que a gente pensa, né? Relacionamento abusivo, apanhou. Nem sempre é sobre o tapa. Às vezes é sobre essa roupa não tá legal. Por que você colocou esse brinco? Você nem usa esse brinco, para que você está colocando esse brinco? Por que você está querendo aparecer no podcast? Você quer se mostrar para quem? É isso aí. Como você falou antes, apagar o seu brilho, né? Ver onde você brilha e apagar ele de alguma forma. Exatamente. O grande aqui do narcisista ele não pode ser e ele não é. Exatamente. Então, assim, da mesma forma que a gente falou aqui sobre como a vítima nasce, né, sobre criação, o abusador, vamos chamar assim, porque para a gente identificar que alguém é narcisista ou não, pessoal, existe laudo, tá? Também é necessário um tratamento. A gente não identifica assim, porque hoje em dia também virou uma febre que todo mundo tem TDAH e todo mundo é narcisista. Os maridos todos são narcisistas, todo mundo tem TDAH, virou uma loucura a internet. Então, o abusador, ele não pode ser e ele não é. E ele precisa encontrar alguém que é para que ele possa se sentir também. É a única forma que ele pode chegar a ser. Então, quando eu falo ele não é uma pessoa simpática. Uhum. E ele é aquela pessoa meio rabugentona, meio sabe, meio grossão, aquela pessoa assim. Então ele vai encontrar uma pessoa simpática, amiga de todo mundo, uma vereadora, que fala com todo mundo, amiga de todo mundo, e ele vai apagando esse brilho, e a única forma dele se mostrar melhor é quando ele consegue apontar o defeito daquela pessoa que é tão legal, que é tão gente boa. Você não é tão gente boa assim, tá vendo? Mas você não é tão legal assim, tá vendo? Eu sou mais legal que você. Uhum. Então, em palavras mais chúcaras, né? Mais ou menos isso que acontece de forma mais simples. E aí a mulher não vai identificando que está dentro de um relacionamento abusivo. Ela não vai percebendo, porque é criada uma cadeia em volta dela, né? Fala um pouquinho sobre esse modus operandi que a gente estava falando aí antes do programa começar. De algumas características que o abusador faz para que essa vítima ela não consiga perceber que está num relacionamento abusivo e ela não consiga pedir ajuda. Eu vou dar o exemplo quando eu estava dizendo do bombardeio de amor. Ele começa aqui. Ele se mostra prestativo, é aquela pessoa que vai estar ocupando de fato todas as suas lacunas. Ele vai abrir a porta do carro para você, né? Ele vai. Eu tenho que pagar uma fatura. Que isso, amor? Eu te levo. Eu vou com você para você pagar essa fatura. Eu estarei com você lá. E ele vai tomando esse espaço, mas em pouquíssimo tempo. É tudo muito intenso. Tudo muito rápido. Ele o tempo todo ele tem que estar em contato, porque ele se alimenta da sua energia. É como se fosse um vampiro astral, uma coisa bem horrorosa assim. Ele se alimenta, então ele precisa desse suprimento, é o tempo todo buscando essa atenção, ele precisa te descentralizar da sua própria vida. E aqui você está linda, plena, trabalhando, focada no seu sucesso.
quando você tem o desprazer de encontrar com um ser desse, ele exige que você foque nele, que atenda às necessidades, ele precisa falar com você, ele precisa ser atendido naquele horário. Mas aí ele se faz presente como se fosse uma coisa boa para você, né? Não, eu vou lá com você, que isso? Você vai gravar? Imagina, vou estar com você lá também. E como ele vai estar muito tempo te perseguindo praticamente ali dentro da sua rotina, ele vai o quê? Ouvir, você vai acabar confiando, aí você vai desabafar. Em algum momento você solta uma fraqueza, uma insegurança, aí eu não estou gostando, sei lá, da minha mão, tô achando minha mão com calo aqui, aí ele, que isso, amor, suas mãos são mãos de fada, imagina, até você perceber o defeito dele alguma coisa bem feia que ele vai fazer, que você observa, você fala, eu, hein? Aí ele vai dizer, mas como que você está falando isso? Você tem as mãos cheias de calo, ninguém vai querer você com essas mãos cheias de calo. Eu só estou com você porque eu te amo. Perfeito. É só porque eu te amo. Porque mão cheia de calo é um defeito imperdoável, né? Então, ele transforma qualquer coisa que você confidencie para ele, como a dor que você tem, ele vai utilizar como arma. E nisso, ele vai desestruturar toda a sua base de apoio que você tiver. Você tem uma amiga, que é aquela amiga que te leva para sair, que não te deixa ficar na bed. Ele vai dizer que ela não presta. Essa mulher é uma prostituta. Ela tem inveja de você. Pensando bem, ela olhou para mim. Clássico, isso é clássico. Eu Então, tenho uma amiga que fala assim que eles vêm com a cartilha pronta já. é igual. Vem com a cartilha pronta. Aí não, ela estava dando em cima de mim. Imagina, aquela menina feia, você tão linda. Ele começa a manipular o ego. Aí nessa parte ele já vai no seu ego. E aí vai querer te inflar, né? Porque você é melhor que todas essas pessoas. Como você tem uma ferida aberta lá, de outros, que você gostaria dessa validação quando você era criança, você acaba caindo naquilo ali. Não porque você é mal, porque você realmente acha que aquela pessoa é ruim, mas porque a sua ferida te fez enxergar daquela forma. E, infelizmente, você acaba se afastando das suas pessoas, da sua base, do teu apoio, Da da família, né? família. É isso E aí. todo o apoio que você pensar em ter, ele vai te afastar. E aí, quando ele tirou o seu chão, ele vai se mostrar. Ele vai cada vez exigir mais e mais suprimento energético. Ele quer que você massageie os pés dele, ele quer que você coloque a comida, ele quer que você esteja o tempo todo ali direcionado, resolvendo os problemas. Tem essa também, né? Tem essa Com também. Porque certeza. acaba que eles não conseguem lidar com a própria vida. E eles costumam espelhar. Eles espelham. Espelha o seu sucesso e espelha o defeito dele em você. Totalmente. O sucesso que você tem pertence a ele. Agora, o defeito que ele tem é seu. Exatamente. É tudo culpa sua. Exatamente. Então, esse acolhimento, o tratamento, estar em contato com pessoas, conversar, é muito importante para você conseguir diagnosticar, para você conseguir entender o que se passa ali com você. Você falou agora há pouco da questão da loucura da narcísica que está toda a rede, todo tempo. Eu vejo, às vezes, vem também da criação. Eu vejo que também Também. tem. Hoje, eu Também. vejo, agora falando uma coisa assim, talvez que nem sei se vai ao ar, mas pensando, os pais, as mães de hoje, a maioria delas estão criando narcisistas. As pessoas estão transformando aquela criança pura, aquela pessoinha bonitinha que Deus mandou, que deu para ela, é narcisista. Porque quando você não diz um não, quando você não ensina limite para a sua criança, ele tem que se frustrar com você. Ele tem que receber essa frustração em casa. É necessário, precisa. E aí, os pais hoje, eles, como não tem tempo para estar com a criança, então eles evitam falar o não. E isso cria uma personalidade horrorosa, porque quando chega ali 13, 14, 15 anos, ele já pensa que ele é o centro do universo, o sol. E aí, quando na escola ele tenta fazer algo ali, que ele ouve um não, ele, ele olha e fala, "Ué, mas quem é você? A minha mãe nunca me disse um não. O meu pai nunca me disse um não, ela nunca levantou a voz para mim. Você está fazendo isso por quê?"
E isso se torna pior, muito mais grave, quando essa pessoa vai se desenvolvendo nesse ritmo e se torna um adulto e se envolve em um relacionamento. Porque ele espera que o mundo gire em torno dele, assim como os pais fizeram com ele. Tem pais que modificam toda a estrutura da vida, para obedecer uma criança que não tem o cérebro formado, não é verdade? Perfeito. E aí modifica tudo, coloca como se a criança tivesse alguma estrutura para decidir alguma coisa. Aí o que eu sou muito apaixonada pela psicanálise, porque ela vai realmente explicar que tanto a vítima quanto o abusador nasceram na infância, né? Foi ali pela criação, não por culpa, porque nossos pais também só foram aquilo que eles sabiam ser. Falta de estrutura. Eles só deram aquilo que eles tinham para dar, porque também não receberam dos pais, que também não receberam dos seus pais, e isso aí já é, né, naquela família, quando a gente vai olhar o sistema familiar, acontece as gerações e gerações a mesma coisa, a gente só repete, né, e vem herdando ali deles. Mas você acredita que a, a baixa autoestima, ela tá ligada a uma mulher, por exemplo, ela se envolver com um abusador? Você acha que tem correlação? Também. É uma das coisas, É uma né? das coisas. Porque geralmente vem de dor, né? A dependência emocional. Ela vem das várias dores, a falta de aprovação que você teve na sua vida, na sua infância, dentro do seu ciclo ali, que era extremamente É até a importante. falta de confiança nela mesma, né? É porque se espera que os pais, né? Hoje a gente tem essa visão, que os pais, eles ali apoiem dentro, né? Educando, colocando limite e tudo, mas apoie. Você vai fazer alguma coisa? Hoje, o meu filho, quando ele diz, mãe, eu vou fazer tal coisa, eu digo a ele, vai, meu filho, você consegue. Se você quiser, você será o presidente da República, você será o que você quiser. Você tem potencial para isso. Eu tenho 42. Então, na minha época, Maravilhosa. a gente queria Olha fazer. essa mulher, gente, com seus 40, no áudio dos seus 42 A anos. gente queria fazer alguma coisa, era sempre, você não vai conseguir. Isso não é para você. Porque eles vieram. Gente, é tudo muito próximo. Não tem 200 anos que acabou a escravidão. Então tá tudo muito próximo. A minha bisavó, ela veio trazida escravizada. É isso aí. Ela foi sequestrada. A minha bisavó paterna. A minha bisavó materna foi retirada da sua aldeia, foi escravizada, foi também sequestrada, violentada. Então, o que ela poderia oferecer de estrutura, né? Então, a gente precisa ressignificar essas memórias, porque isso faz parte da cura. Quando você entende que você não é vítima, apenas você é a vítima. Você vem de uma sequência de vítimas e de problemas que tiveram ali, e você tem a oportunidade de mudar, de fazer diferente, de transformar, modificar aquele ciclo, né? Perfeito. Mas vem de dores que são muito maiores, que vêm muito distante. Então, tudo tem pouco tempo demais. Sim. Então, assim, acabou a escravidão ali. Agora. Pensa, minha bisavó. Não chegou a ser uma tátara. Era minha bisavó. Minha avó materna, ela faleceu com 90 e poucos, 96 anos. Ela era de 1906. A mãe dela, de 1890 e alguma coisa. Acabada a escravidão, assim, Acabada ali. 100%. Era muito próximo, datas muito próximas mesmo. Então, assim, essa falta de estrutura, ela é orgânica, ela é crônica, ela é uma coisa que a gente, hoje, nós podemos mudar, ajudar, que as pessoas olhem e ressignifiquem essas dores. Porque não é, igual a gente estava falando, tanto o dependente emocional quanto o narcisista, ele vem da falta de estrutura. Perfeito. Ele vem dessas dores. Então, como eu dizia, um homem que nunca ouviu um não na vida, quando ele ouve o primeiro não e é de uma mulher, ele se estressa, ele quer matar, ele quer fazer o derrubar, quer fazer, porque ele nunca ouviu, não teve aquela estruturação. Tipo, a gente saiu da escravidão, que era uma educação extremamente violenta, tudo era pancada, né? A minha infância, os meus irmãos apanhavam muito, era muita violência, porque estava logo ali.
era o que foi ensinado a eles, né? Foi ensinado aos meus pais. Era assim, eu lembro que se alguém dissesse, seu filho fez tal coisa, e se o pai não corrigisse, a maioria das vezes na frente do adulto que foi lá fazer a acusação, Nossa, ele era desmoralizado. é verdade. Então ele O filho tinha, era um mal educado, aquele pai era um pai sem palavra, ele sem postura de homem. tinha, ele tinha que ser extremamente agressivo ali. Aí a nossa geração, o que que fez? Ficou, não entendeu É muito. o famoso apanhei, mas não morri, mas estamos aqui cheio de trauma, né? Mas é aquele negócio, ela não entendeu, não É, entendeu que isso veio por causa da proximidade com a escravidão e os castigos que tinham ali. Aí ela simplesmente fala assim: eu não vou bater no meu filho. Tudo bem, eu nunca bati no meu filho tem 16 anos, nunca levou um tapa. Mas e educar? perfeito. E aí a Né? gente vem para uma outra vertente que é a sociedade completamente machista que nós vivemos hoje, nós sabemos disso. É uma sociedade machista, sim, preconceituosa, sim, e isso vai transformando o ambiente para a mulher sempre mais difícil, e é o nosso papel facilitar para as próximas gerações, né? Porque para nós não Exatamente. foi fácil. Mas o que que você identifica na sociedade hoje como o ato de romantizar o relacionamento abusivo? Porque eu percebo. Você falou aí um negócio interessante de uma paciente que estava ali com você e o namorado, né, o parceiro, ligou, não sei, 17 vezes. Tem algumas coisas que a sociedade ainda romantiza. Algumas coisas que são machistas. Óbvio que nós entendemos sim que num relacionamento, para ele funcionar, o homem tem que cumprir o seu papel de homem, a mulher cumprir o seu papel de mulher. Tem sim que ter o masculino e o feminino. Ok. Mas tem algumas coisas que ultrapassam esses papéis, que são do machismo, né? Que fazem esses relacionamentos abusivos que hoje são romantizadas. Você acha que isso ainda é real, que acontece ou não? As pessoas estão acordando mais para isso? Acontece sim, acontece sim. Até porque existe ali uma ótica enganosa do que é o amor, né? Então, se a pessoa não tem ciúme de mim, ela não me ama, Muito bom isso aí, o ciúme. entende? A gente consegue, sabe? Até onde vai o ciúme, né? Aham. Eu, Perfeito. eu, eu tive um relacionamento, eu sou uma pessoa assim, eu não mexo no telefone de ninguém, eu não persigo. Gente, se a pessoa quiser ficar comigo, ela vai ficar, se ela não quiser, ela vai embora e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aí a pessoa estranha, quem é acostumado com relacionamento tóxico, ele estranha. Eu já fui cobrada diversas vezes da pessoa falar, ei, mas você não me liga, você não me manda Não mensagens. tem um rastreador no meu telefone, que Que esquisito. esquisito, você não me Um perguntou. relacionamento saudável, o que que é isso? Eu estive online, eu não te respondi, mas foi porque aí tenta justificar. E eu estava conversando eu tive um relacionamento, eu estava conversando com esse rapaz, e ele me mandava foto o tempo todo do dia dele. Ele, todo momento ele enviava uma foto, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E eu, tipo, Ah, hein, legal. não é legal. É o tipo de coisa que as pessoas romantizam, mas não é legal. Perfeito. Não é legal porque isso se torna aprisionamento. Porque essa pessoa que faz isso, ela não faz despretensiosamente, ela faz já Esperando que você maquinando, faça também. esperando, criando essa expectativa que você vai fazer. Aí você vai ficar o seu tempo todo justificando o que você faz, postando todo momento, hein? Estou aqui, olha, eu estou, sabe? É um sufocamento. E isso as pessoas romantizam, acham que é amor. Ai, porque tem que ter confiança, porque como é que é? Tem que ter, quem é casado não tem privacidade, né? Você namora, você não tem privacidade, as suas redes têm que ser invadidas, têm que ser olhadas, vigiadas, mas por quê? Sabe? Eu não sei, você hoje tem um relacionamento? Não, hoje eu sou Você é separada. separada, eu Aham. também, sou divorciada. Então, você está aí, linda, bela e solteira. Ótimo. Aí, você tem no seu contato, brincando aí, deve ter uns 50 caras no seu contato aí, brincando. Mas nenhum deles te interessa, porque se te interessasse, você estaria tendo uma conversa com eles ou algo assim. Porque alguém que acaba de chegar na sua vida quer exigir que você apague esses contatos, Perfeito. sabe? Não faz, na minha mente não faz sentido essas coisas. De fato. Por quê?
Aí, não, você precisa apagar esses contatos, porque isso se tornou uma ameaça à minha pessoa, né? Porque para o narcisista sempre é sobre ele, nunca é sobre você. O que você fala não, não tem valor. O que você fala, você não é ouvido, você não é acolhido no que você diz. É frescura, é estresse, é TPM. Eles chegam a um absurdo de falar, está de TPM? Né? Te infernizam. Eles fazem, eles utilizam tantas técnicas, técnica de silêncio, manipulações muito maldosas mesmo. Tomam as suas amizades, né? Eles se infiltram ali para te desmoralizar no seu ambiente. E quando você vai dizer algo, você está sendo egoísta. Ele reflete o que eu dizia sobre espelhamento. Ele vai espelhar a maldade que está nele em você. E vai dizer: que isso? Estou sendo simpático. Olha, é clássico. É muito legal perguntar o que você identifica, né? O que nós identificamos hoje na sociedade que ainda é machista e é romantizado. E todas essas coisas estão completamente corretas, porque esse ciúme excessivo, mas é só cuidado. Até onde vai? Porque o ciúme é natural, é gostoso, é bom. E pro relacionamento é natural do ser humano, mas é aquele ciúme que é saudável, não esse ciúme de você vai apagar e não sei o quê, e onde você tá, o que você tá fazendo, aquele controle total, né? Porque ninguém tem controle sobre ninguém. E é muito engraçado, realmente, quando a gente percebe as pessoas começando a viver um relacionamento saudável. Eu tenho uma paciente, ela é muito novinha, ela tem 22 anos, e ela viveu na adolescência dela um relacionamento completamente abusivo. A história dela é, assim, muito profunda, muito dolorosa. E hoje ela tá num relacionamento saudável. E aí vem uma outra dinâmica. A dificuldade da mulher que já viveu um relacionamento abusivo se perceber um relacionamento saudável, porque tudo é novo para ela. A mente dela funciona no alerta. Fica o tempo inteiro aquilo que a gente estava falando antes de começar o programa. A mente ligou o sistema de alerta. Então, o tempo todo ela tá assim, não, peraí, mas eu tenho que mandar uma mensagem, eu tenho que falar onde eu tô. E não, tem que ser leve. E as pessoas não estão acostumadas a relacionamentos gostosos, leves, prazerosos, saudáveis, É né? aquela questão de alguém me fazer feliz. E isso é a maior ilusão. Eu acho que é a maior covardia da mídia. Eu vou falar mal da mídia agora, porque isso é coisa de mim. É sério. A Disney, a não sei o quê, tudo que você vai ver de filmes e de programas que são oferecidos gratuitamente para a sociedade, sempre vai falar que para a mulher estar feliz, ela precisa de um homem. Ela vai precisar ter um salvador ali, um cara que vai vir resgatá-la da sua vida horrorosa. É verdade. Ah, aposto, estou de apostar com você. Quantas pessoas chegam em você e falam, mas você não vai ter um relacionamento? Quando você vai se casar? Você não vai ter, você vai ficar sozinha? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus! Não, se estivéssemos há uns séculos aí atrás, estaríamos queimadas já na Com fogueira. certeza. Tá? Não, há muito tempo já, minha filha. Eu estaria queimada há muito tempo. Fogueira, porque Se existe outra vida, eu fui mulher queimada que existe sem permissão de homem, ela tem que ser queimada. A gente fala brincando, a gente Mas ri, é muito mas real. isso é Não real. somos queimadas hoje, porém sofremos o olhar de julgamento da sociedade. E é muito real. Eu não sei se a gente estava conversando isso hoje ou ontem, aqui mesmo, que a mulher divorciada, separada, mãe solo, como é vista na sociedade, né? Óbvio que graças a Deus e graças à conscientização da mulher, por muitos isso já se desmistificou, muita gente tem a mente à frente do tempo, mas para muita gente não. Então, para uma sociedade completamente machista que nós vivemos, a mulher separada, ela é, meu Deus do céu, estaremos queimadas, com certeza. Ainda tem muito disso. O olhar de O julgamento. patriarcado, né? Uhum. Eu estava comentando mais cedo que algumas é até um pouco delicado essa questão bíblica. Porque tem alguns Sim. textos que, da forma que foi colocada, desde que se atribuiu o pecado a Eva, foi atribuído. É. Foi É atribuído. delicado. É delicado, é bem delicado. Mas entende que foi uma atribuição que foi feita covardemente para que. Já era um narcisista. Para mim, na minha mente, é sério.
Quem editou esse texto e colocou ali é uma pessoa que tem interesse em manter a mulher como está escrito lá. Calada, submissa. Não precisa nem me explicar. Não, mas Não precisa nem me explicar, mas historicamente, né, a mulher em vários cenários, em várias histórias, ela é realmente é muito é confundido o lugar da mulher de submissão. Vamos falar essa palavra, submissão. Eu passei uma vida inteira aí na igreja, hoje eu não sou mais evangélica, mas eu acredito muito em naquilo que é bom a gente filtra e pega, tudo na vida. Aquilo que é ruim ou que eu não concordo, eu jogo pro lado. Mas a submissão bíblica, as pessoas erram muito na interpretação. Submissão não é estar embaixo do homem, é estar sob a missão do marido. Então é entender que aquele lar está sob uma mesma missão, que os dois, enquanto casal, estão no mesmo foco. Não quer dizer submissão de estar abaixo, é estar sob a mesma missão, submissão. E é isso que as pessoas deturpam um pouco, é a má interpretação do ser humano, né? Não é a mulher estar abaixo, é ela ter o seu papel na mesma missão do seu marido, e eu acho isso lindo, porque quando a gente olha no sistema familiar, casamentos aí, de 50 anos, de 60 anos, que também existem, também existe o lado bom da história. É que hoje a gente precisa falar desse tema difícil, mas existem famílias muito bem sucedidas. A mulher esteve sob a missão, né? A família esteve numa mesma ideia, no mesmo amor, teve comunicação, teve carinho, teve conversa, contato. E aí as pessoas dão uma confundida nos textos bíblicos, né? E pegam isso para se apropriar e falar, não, porque a mulher tem que ser submissa, que ela não pode falar nada quando o homem fala que ele... Calma aí, né, gente? Nem Deus, não foi Deus que falou isso, são vocês. Por favor, Mas por favor. é uma realidade que a gente tem sim que falar de uma forma delicada, porque de forma alguma a gente está invadindo a crença de ninguém, mas nós temos muito que prestar atenção na interpretação que as pessoas dão para os textos. Vamos nós lermos e pedirmos a orientação do Espírito Santo, né, de Jesus, para a gente poder entender a Bíblia como um todo. Outra coisa que também, dentro do nosso tema, que é muito sério, porque dentro de algumas dessas religiões, a mulher que é vítima de violência, ela é abandonada emocionalmente ali dentro, porque Perfeito. é dito para ela que ela precisa orar. Pois é. E que essa oração fará um milagre ali e que irá transformar alguém. E se não acontecer, é porque a pessoa tem pouca fé. Isso é uma covardia, ao meu modo de ver. Embora a gente esteja falando de uma coisa delicada, eu não vou ser delicada para falar disso. Sua oração não vai mudar seu marido, tá? Sua oração não vai mudar esse traste que você tá aí do seu lado, não. Não tem como. Ele vai continuar sendo um inferno na sua vida. Com isso, eu não sou delicada, eu falo abertamente, porque eu não tô invadindo a sua crença. Eu estou te dizendo que a gente só muda quando quer. Se ele não quiser, ele não muda. E não vai ser a sua oração, meu bem. Embora eu acredite muito que a sua oração tenha poder. Ore por você. Né? Ora para Deus transformar a sua cabecinha, não a dele. Para Deus te iluminar, para te dar força. Porque para sair de um relacionamento abusivo, precisa de uma grande estrutura, de uma grande força, às vezes de estratégia. E é muito difícil sair. Muito difícil sair. Quantas mulheres vítimas não escutam assim? Tá aí, você tá nesse relacionamento que você quer. Você apanha porque você gosta. Tá aí, porque quer, ué, é só sair. E só quem já passou sabe que não é só sair. É muito difícil. Então, pra você que tá escutando a gente, você não está sozinha. Talvez a única coisa que você vai conseguir fazer, depois que você olhar, é identificar que está em um. Primeiro passo, né? Sim, Juliana, sim. é eu olhar e falar, peraí, eu vivo isso aqui tá errado, realmente, eu não tô me sentindo bem. E vem o processo de identificação. Pedir ajuda é muito difícil, porque você tá afastada de todo mundo. E aí vem a questão da vergonha. Perfeito. Porque o narcisista, ele manipula os seus sentimentos de uma tal forma, ele vai te diminuindo. E antes de ocorrer o afastamento, ele já fez que acontecesse brigas, que acontecesse situações que as pessoas ficassem chateadas com você. Porque essas mesmas pessoas tentaram intervir em algum momento no começo do seu relacionamento para te ajudar. E aí ele te manipulou para ficar. E a pessoa, ela se afasta, porque ela, com a mente sã que ela tem, ela vai dizer, assim, sã em Claro. termos, né? Mas Sim. assim, o ponto de vista de quem tentou te ajudar. Eu tentei.
Não Mas ela quer. não consegue entender que não é o seu querer. É Não isso aí. tem a ver com você querer, tem a ver com o que você crê, É um tem a processo ver com o que mental. você viveu, tem a ver com a sua história, tem a ver com um monte de outras questões que não dá. Mas ele fez esse afastamento. E aí, a partir dali, como que você vai procurar essas pessoas que te alertaram? Perfeito. Porque essas que geralmente que te alertaram são as que são a base, que te dariam apoio, que te colocariam dentro da casa, que se preciso fosse, te tirariam dali e iriam lá buscar você. Mas essas são as que ele covardemente cria situações que são complicadas de você conduzir, voltar, ter um retorno ali. Olha, Juliana, se a gente for falar disso, a gente passa realmente umas 5 horas aqui, né, Aline? É muito conteúdo, é muito assunto. Eu tenho, assim, uma grande admiração por mulheres que falam sobre, por mulheres que entenderam a sua dor, curaram, trataram a sua dor e hoje tratam outras mulheres. Minha admiração aqui a você por esse trabalho incrível. E eu sempre faço uma pergunta. Estamos no Rota 27, no programa do Rota, mas eu sempre faço uma pergunta para todas as senhoritas que passam por aqui, que é a seguinte: o que é ser uma mulher empoderada para você? É uma pessoa que se ama. Para mim, o empoderamento maior, ele vem do amor próprio, de quando você percebe que você se basta, que o seu amor te resgata, que você ressignificar suas dores vai te libertar. Não existe nenhuma fórmula mágica. Existe trabalho. Não é fácil, não é legal, não é uma coisa que você vai acordar de manhã e vai falar: ai, que legal, vou fazer uma terapia porque eu adoro. Não é assim. A gente não acorda um belo dia com passarinhos cantando e falando, vamos fazer terapia, sempre num momento de muita dor, Esse no né? momento de muita dor. E como eu estava dizendo, conversando com a Aline, se você pegar um gatinho fofinho, coisa linda, e alguém bateu nesse gatinho e ele aparecesse aqui, e nós fôssemos ajudar o gatinho, ele iria nos atacar, independente que não fomos nós que machucamos ele. Mas a reação dele sempre vai ser, né? E Perfeito. ali vai atacar a gente. Então, a pessoa ferida, ela tem uma dificuldade maior com tudo, porque ela está ferida. E ela está sendo ferida todos os dias. Então, gente, você que conhece uma mulher, você conhece um homem também, porque narcisistas não são só homens. Tem mulheres narcisistas que também fazem muito estrago na vida das pessoas. Se Muito. você identificar alguém que está sofrendo, que está sendo vítima dessas coisas, por favor, tenham paciência. Tenham paciência porque a pessoa está ferida. Então, por ela já estar ferida, por mais que você venha com todo o conteúdo, com todo o amor, com um bálsamo refrescante, ela vai identificar como um ataque, porque ela está sob um ataque constante. Perfeito. Até o jeito que ela respira é atacado. Então, quando a gente apresenta ali é bem complicado, porque a gente é terapeuta, né? Psicanalista, a gente tem a coisa de tentar ajudar. No Sim, começo eu gostava de, né? Eu eu vi queria salvar meus pacientes. todos. Fala, não, você tá aqui passando fome? Vou levar uma cesta básica. Não sei o que. Não, pera aí que eu vou salvar todo mundo. Até a gente entender, porque isso a gente estuda, mas a gente só na prática vai demorar um tempo, né? Que a gente não pode se Demora, envolver no problema do demora. paciente, mas isso aí é mal de todos. Demora. Então, assim, a gente acaba se envolvendo um pouco mais naquela situação, mas, assim, tem que ter paciência, tem que ter muita empatia mesmo, a sororidade que se diz, que se fala tanto, que é tão bonito, que você vai chegar na pessoa, ela vai estar arredia, né? Quando a gente tenta alertar alguém, eu sei que hoje eu não recomendo. Não recomendo. Não, Não recomendo, assim, chegar uma abordagem direta e falar, pessoa, você está num relacionamento abusivo. Não. nem podemos, né? Nem Não, não podemos. é recomendável. Mas quando a gente é jovem, que a gente está no começo, a gente tem. A gente está ali treinando, né? Aprendendo como se faz. A gente tem isso, como vem também de religião, porque tem muito. A nossa sociedade ela foi muito fundamentada em religião. E o cristianismo ele é invasivo. Ele chegou sempre invadindo e sobrepondo o que já estava ali. Então, a maioria das pessoas tem muito disso.
porque o nosso estado é um estado extremamente que vem dessa crença. Então, tem muito disso de determinar, de determinismo, de chegar para você e falar o que eu acho que é correto. Gente, o que eu acho que é correto, eu guardo para mim. É verdade. Eu respeito, né? Se você me perguntar, não, Juliana, o que você acha correto? Eu acho correto tal coisa. Agora, não cabe a mim chegar a você e te apresentar o que é o correto e impor a você o que é. Né? A gente está para acolher, a gente está para ouvir, a gente pode manda um videozinho discreto, manda alguma coisinha assim que vai ligar um alerta na pessoa. E tenham paciência, tenham acolhimento, não apontem o dedo, porque essa pessoa já está sofrendo, vocês não têm noção. A dor que ela já está passando é uma dor que já sobressupõe tudo que ela tinha de bom. Ela já está sumindo. Quando ela chega ao ponto que é perceptível para as pessoas de fora, ela já perdeu mais de 50% da sua identidade, ela já está muito ruim, então ela não precisa de mais alguém para atacar ela ou ele, né? Não precisa disso. Então, o familiar é um grande desafio para o familiar observar isso, sendo neutro, né? Sem se intrometer, sem chegar a destruir, até porque é perigoso também, dependendo do grau do distúrbio da pessoa lá, pode dar um problema bem grande. Então, a gente ter esse acolhimento, entender, só dar um abraço. Se a pessoa se afastou de você, teve algum problema, mas você percebe que ela está num relacionamento que está fazendo mal para ela, aproxime-se de volta, sutil, e seja um amigo, seja o ombro. Só esteja ali, não precisa dizer nada. Só esteja, porque a sensação, saber que não está sozinho é muito importante nesses momentos. Eu passei tudo, né? Com Deus. E eu sei, nós sabemos que como essa força foi, a gente consegue, mas foi desafiador, extremamente desafiador, né? Não muito. Não, são muitas vertentes, muitas pautas totalmente necessárias, né? Sim. Tudo que você falou é muito válido. E como eu te falei, que a sua mensagem chegue a o máximo de mulheres possíveis, porque a gente não tem ideia de quantas mulheres hoje vivem acuadas, sem brilho, apagadas, silenciadas, e vítimas de violência que também é física. A gente falou aqui do não apenas ser física, mas passa a ser física também, e dessa dificuldade de pedir ajuda. Então, Juliana, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por ter vindo ao nosso programa compartilhar um pouco de conhecimento aqui conosco. Seu trabalho é lindo. Eu sou suspeita, né? Eu que agradeço. E agradeço mesmo de coração. Espero alcançar, né, essas pessoas que estão passando por esse momento, que essas pessoas não tenham vergonha, não tenham medo, porque eu entendo que é desafiador, que é difícil, porque a pessoa não vai querer perder o suprimento. Então, ele vai espernear de toda forma, ele agride, ele ameaça manipula, a família, né? Ele vai fazer. Então, quando você pensa em sair dali, a pessoa ela vai arrumar milhares de coisas, mas não seja a salvadora dessa pessoa. Tem pessoas que a gente não precisa salvar. Perfeito. Tem gente que não dá, tem que deixar. Pessoal, muito obrigada a vocês também que nos acompanharam até aqui e vão nos acompanhar no pós. Um grande beijo, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.